Rádio Amintas, uma rádio educativa. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. A Rádio Amintas conta com o apoio da Raiz do projeto Potagens de Engenharia, Arquitetura e Topografia. Rua Isidoro Gaida, número 319, Jardim Guarujá, Colombo. Contato 3666-2739. O WhatsApp é 84050162. Imprima suas ideias com a qualidade que você merece. Sou o professor Sidney Ribeiro. Gostaria de apresentar para vocês o projeto PDE em Arte, intitulado Cinema na Escola, Arte, Mídia e Educação. A justificativa desse projeto é que o desenvolvimento das tecnologias audiovisuais suscitam novas formas de se fazer arte, assim como de disseminação das manifestações artísticas realizadas. Também em função do tempo de exposição que a gente tem em relação às informações e às imagens, é necessário tornar o usuário destas mídias, no caso todos nós, elementos ativos nesse processo, produzindo, gerenciando, interagindo com essas mídias, com esses conteúdos, proporcionando então uma mudança cultural e também de conceitos. O projeto parte de uma citação problema. O problema então é como a produção audiovisual, por meio da prática do cinema, pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem em arte aqui no Colégio Amintas de Barros. Os objetivos deste projeto. O objetivo geral: pesquisar diálogos possíveis entre os educandos e as manifestações artísticas por meio de ações educativas midiáticas e a produção de obras audiovisuais na escola. Esse é um objetivo geral. Aí existem alguns objetivos específicos, que seria aproximar os alunos de circuitos ou programas artísticos alternativos dentro da linguagem audiovisual. É importante destacar este circuito alternativo, buscando se aproximar então de produções mais underground, amadoras, estudantis, distanciando-se um pouco da linguagem do cinema hollywoodiano, do cinema comercial. Também tem como objetivo específico desenvolver ações mediadoras de arte a partir de contatos com obras audiovisuais cinematográficas previamente estabelecidas. Então, primeiro nós vamos estudar o que se produz, a linguagem que é utilizada nessas produções, para aí partirmos para a elaboração dos nossos próprios filmes. Assim, verificar a apreensão da aprendizagem em arte a partir das ações educativas entre a obra audiovisual existente e aquela produzida na escola. A fundamentação deste trabalho, ele foi estruturado a partir da disciplina de arte, dentro das linguagens artísticas do teatro, da dança, da música e das artes visuais. Optou-se pelo cinema como convergência, como a integração de todas essas linguagens, convergindo para a produção artística, para a produção de um audiovisual. E daí busquei em alguns autores a questão da definição da arte, o que é ou não arte. Essa é uma eterna discussão. Procurei alguns autores que tratam a arte de forma relativa, porque a arte não está em si no objeto, mas sim na relação do espectador com a obra. Que sentido ela faz para você, o que ela te desperta. Um autor bastante importante é o Arlindo Machado, que ele diz que a arte sempre foi produzida com os meios do seu tempo, por isso a opção por se utilizar os aparelhos midiáticos. A arte como disciplina. A importância da relação do espectador com uma obra de arte é descobrir o que o artista revela como preocupações, como visão, qual sua especificidade entre as artes do seu tempo, pois as obras são sempre mais do que nos dizem as pretensas definições. Quem disse isso foi o George Colley. Então, o trabalho também tem o estudo de caso,
que seria a análise dos autores, mas também o relato de experiências. Então aqui tem algumas imagens de alguns filmes que foram produzidos, registrando as atividades escolares, as atividades artísticas dentro da escola, atividade de pintura, atividade de música, dentro da escola, fora da escola, a fotografia em movimento transformada em cinema. A definição do Gombrich, de que nada existe realmente que se possa dar o nome de arte, existe somente artista. Então a arte está naquilo que realizamos. A definição do conceito de arte, mídia e educação. A autora Maria Luísa Belloni, ela diz que arte, entende arte como um sistema, como meio de comunicação, de cultura, mas também como instrumento, como linguagem, como espaço de negociação, de conteúdos, de distribuição de bens culturais, além do seu uso como aparato físico e tecnológico. Então não é só o aparelho, não é só o tablet, o celular, a câmera fotográfica, mas também como linguagem, como cultura. A arte, então, é vista e englobada como algo muito maior. E dentro dessas perspectivas da mídia, educação envolvem algumas dimensões. A dimensão crítica reflexiva, que era justamente a gente tomar conhecimento deste meio para ter uma visão mais crítica e tentar identificar a verdadeira mensagem que está por trás de um filme. Se a gente pensar nesse período de eleição, nossos governantes são eleitos basicamente em cima de um programa de televisão. Um programa bem feito tem o poder de persuadir, de convencer as pessoas, o que de repente uma produção com menos recursos não consegue atingir. Como metodológica instrumental, ou seja, o domínio da técnica, o domínio do uso dos instrumentos para produzir uma obra estética, uma obra bonita, agradável. E também é produtiva e expressiva. Precisa ter conteúdo, você precisa passar uma mensagem, você precisa se expressar de forma autônoma, crítica e coletiva. A mídia educação envolve não apenas a inclusão digital, é muito mais do que isso, é um letramento audiovisual. Tão importante quanto a alfabetização, saber ler, escrever, é ter essa educação voltada para a leitura da mídia. Somente através dela seria possível, então, formar cidadãos que exijam conteúdo de qualidade. A educação e a comunicação são considerados instrumentos de luta da emancipação dos indivíduos e das classes, e não apenas como meras estruturas de dominação e reprodução das desigualdades sociais. Então, para exercício da cidadania, da democracia, é essencial a gente ter esse discernimento sobre as mídias, as produções midiáticas. Como relato de experiência, aqui nós temos um trabalho feito com fotografia e poesia, chamado 20 cliques em Curitiba e em Pinhais. Então são imagens do cotidiano associados a poesias, poemas de autores já consagrados e também poemas autorais dos próprios alunos. O Machado ainda diz, ele chama de máquinas semióticas esses aparelhos, que são projetados de forma industrial em longa escala. Não são produzidos essencialmente para se fazer arte. É o indivíduo, a partir de uma visão mais crítica e artística, que vai transformar esses objetos em algo mais singular, singelo e sublime. E a arte mídia não está na mera apologia ingênua das possibilidades de criação, mas deve traçar a busca de uma estética de uma era eletrônica. Estética e ética, né? O cinema como convergência. Então, todas essas mídias convergiriam para o cinema, para a produção audiovisual. O filme, em sala de aula, geralmente ele é usado principalmente como conteúdo. As suas histórias, os seus enredos, seus personagens, a ideologia que está por trás dele. Este projeto procura trabalhar, além do conteúdo, também a linguagem, a integração das várias linguagens verbais, gestuais e visuais, e também a técnica, o manuseio dos instrumentos. A fim de provar que o cinema era de fato uma arte, era preciso dotá-lo de uma linguagem específica, diferente da literatura e do teatro. Isso dentro da linguagem audiovisual. No começo, o cinema era usado
foi usado principalmente como registro do cotidiano. Só a partir dos cortes, das cenas e das montagens é que passou-se a contar uma história e que o cinema verdadeiramente ganhou uma linguagem própria. Isso lá no início, no final do século XIX. Aqui, já na segunda metade do século XX, pelos anos 60, a Rosália Duarte faz uma relação, dizendo que são filmes mais baratos, criativos e heterogêneos que conquistaram legitimidade no cenário mundial, favorecendo o surgimento de novas narrativas e o crescimento de cinematografias em países pobres ou com poucas tradições culturais. É nesse cinema novo que a gente se baseia para a nossa produção estudantil. Então, nossas produções são baratas, não envolve orçamento, mas tem uma ideia interessante, sempre com uma visão mais crítica, feito com aparelhos acessíveis que estão em nossa volta. Como exemplo de algumas produções, nós temos vídeo poesia, clipe surrealista, o filme Bullying, que alguns de vocês participaram, também documentários, no caso esse aqui é o documentário do Centro Histórico de Curitiba, mas temos vários documentários, principalmente das atividades realizadas pela escola. Esse registro é um documento. A importância do cinema como linguagem na escola, justamente por trabalhar com objetos contemporâneos, com objetos que são do nosso manuseio, e traz uma forma mais crítica e interativa de disseminar a arte em nosso meio. Aqui a imagem da participação no Festival de Cinema de Pinhais. A metodologia é justamente buscar nos anseios, nas aspirações, nos medos, nas angústias, nos sonhos dos alunos, de vocês, a partir das suas aspirações, transformar isso num roteiro, num planejamento, para depois ir para a filmagem, para a edição e para a exibição. Os recursos que nós precisamos para a realização desse projeto é a sala para os encontros, equipamentos para captação de áudio e vídeo, computadores para a edição, conexão com a rede mundial de computadores, algum transporte para a realização de filmagens fora do ambiente escolar e a sala para a projeção. E aqui as referências são os autores no qual o projeto está embasado. Essa linguagem cinematográfica, audiovisual, vem sendo utilizada na escola, não só nas aulas de arte, mas praticamente em todas as demais disciplinas, como forma de transmissão de conhecimento, de conteúdo, como forma de avaliação e apreensão deste conteúdo, deste conhecimento por parte dos alunos. As Antilhas são as grandes e pequenas ilhas que formam a América Central. Essa parte aqui, tudo que vocês estão vendo é a América Central, só que tem a América Central continental ou istmica, que é o canal de ligação do continente de terras, tá? E aqui nós temos então a América Central insular. Esse registro, enquanto documento, gostaria de destacar a questão da pintura mural, que foi praticamente o ponto de partida do registro da realização desse trabalho, transformado então num documentário que foi basicamente o pontapé inicial para a realização desse trabalho. Depois então nós temos as produções de animação, de ficção, de documentário. Bom, então meu nome é Christian e vou comentar um pouco sobre o trabalho que a gente fez. No trabalho a gente tentou fazer uma representação do cinema mudo, só que baseado no cotidiano da gente, que no caso seria o futebol, uma coisa que a gente gosta de fazer, só que representando realmente o cinema mudo de Charlie Chaplin. Participou o Matheus Guilherme e o Jean Carlos, a gente foi até um campo de futebol próximo da nossa casa e ali representamos um cenário de ataque no futebol ali, envolvendo briga e discussão, assim. Então, a gente ajuda muito porque aumenta o entretenimento dos alunos, né? Tipo, por exemplo, um trabalho teórico mais ali dentro de sala, querendo ou não, se torna mais chato. Aí a gente foi próximo da nossa casa, fez o que a gente teve livre e espontânea vontade e pôde aprender sobre o cinema mudo e representar da nossa maneira.
Meu nome é Letícia e o meu grupo decidiu fazer na parte de artes a parte da pintura, na parede. Foi muito importante para a gente porque a parte de escolher o desenho foi mais complicado pelo fato dos temas ser livres e quando a gente escolheu esse tema foi bem divertido porque a gente viu, cada um fez uma parte, uma desenhou, a outra pintou, a outra teve que fazer a mistura de cores, então foi como se fosse um conjunto da equipe toda para fazer o desenho que a gente ficou, tanto que o nosso desenho, eles fizeram tipo um clipe com ele atrás, porque ele ficou sensacional. Porque ele ficou muito bem feito. Quebra um pouco daquela rotina só de matemática e as mesmas coisas de sempre para um lado de aula mais divertido, mais, como posso dizer, mais divertido mesmo, mais prático e mais fácil de fazer. Nesse trabalho, por ele ser grande, demorou muitos dias para ele ficar, demorou semanas para ele ficar feito até a Amanda terminar de desenhar. E nesses dias a gente foi fazendo parte por parte, tanto que a gente ia fazer um outro desenho, daí não deu certo, a gente teve que pintar a parede e fazer isso de novo, então demorou semanas para fazer o desenho. Daí ficou pronto. Foi um trabalho integrado, várias pessoas participando, várias pessoas, foi discutindo, 4. né? Uhum. E o período que a gente fez era de manhã e vinha na escola à tarde para terminar mais rápido. E o resultado? Que sensação que ele te causou quando você viu pronto, quando viu sendo utilizado em um clipe e sendo exibido fora da escola também? Não sei se eu te contei, esse clipe a gente mandou para um festival lá no Rio de Janeiro e ele ganhou uma menção honrosa, ou seja, teve seu valor reconhecido, né? Fora do ambiente escolar. Você ficou satisfeito com esse trabalho? Eu não sabia. Lá o legal é que quando a gente terminou de pintar, a gente viu que com chuva, até com as árvores que criavam-se do lado do muro, o desenho ficava mais bonito ainda. Então quando a gente viu que filmaram ali, a gente ficava feliz, porque o trabalho de tantas semanas teria valido a pena. Então foi um trabalho que valeu a pena. Demorou, mas ficou bonito. E continua bonito. Então, meu nome é Thiago Dubinski. No trabalho de artes, a gente escolheu a pintura mural, porque era uma coisa que todo grupo que em si gostava de fazer. Tanto que o Kluska, ele gostava de desenhar tudo, e a gente começou com rabiscos no muro, tentando fazer e no caderno. E aí saiu um óculos. Aí a gente pensou, poxa, um óculos não tem nada a ver. A gente pensou que tinha que ter mais coisas ali dentro. Aí a gente começou a discutir entre si, no grupo, para ver o que a gente podia colocar dentro do óculos. E a gente pensou em colocar, vamos colocar alguma pessoa lá dentro, alguma coisa assim. Mas aí deram a ideia de a gente meio que fazer um mundo dentro do óculos, com luas, céus, essas coisas. E pra gente foi meio difícil de fazer na questão das formas, porque envolveu muitas formas geométricas e tudo. Aí a gente fazia, ficava torto, tinha que refazer, e isso deu muito trabalho. Tanto que a gente ficou quase um mês menos para fazer e esse trabalho, vindo tanto de manhã, nas aulas do professor Sidney de artes, e à tarde no horário disponível. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma visita às pinturas e gostaria que, se você se reconhecer em alguma delas, fizesse o relato de como que foi o trabalho. Então, lá no final está aquela pintura que apareceu no vídeo, mais à direita lá tem um símbolo Rastafari, um símbolo da paz e amor, meio hippie, passando essa ideia. Acordei bemol, tudo estava sustenido. Sol fazia lá fora, só não fazia sentido. A pintura da carpa, dentro da cultura oriental, também o mangá, a optical art, o grafite em si, a filosofia, a fanfarra. Então ali a gente tem duas releituras de obras da história da arte. A Cigana, do Barroco espanhol, e a Vênus, representativa do Renascimento italiano. E mais lá à direita é uma pintura autoral. Nessa parte aqui da frente da escola a gente tem representado
a fauna e a flora paranaense, associada sempre aos poemas. A representação dos pássaros, e teve quem dissesse assim, que somos todos pássaros presos dentro da gaiola da ignorância. Uns se lançam para a liberdade, voando bem fora da constância. E o Mário Quintano também nos disse, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. A arte paranaense, a fauna e a flora da nossa terra. Registrar o pinheiro, árvore símbolo da nossa terra, a questão da paz entre os povos. Talvez dá para a gente fazer um paralelo com essa pintura da gralha. O objetivo deste projeto é tornar-se gralha, né? Absorver da nossa cultura, assim como a gralha faz com o pinhão, plantá-la na terra para que novos frutos surjam, uma nova araucária, uma nova árvore nasça e que esse conhecimento possa continuar, possa ser transmitido cada vez mais. Assim como o audiovisual, a ideia é que tenhamos uma visão mais crítica de mundo e que possamos produzir conhecimento, então sejamos todos nós gralhas também, onde vamos absorver esse conhecimento, vamos plantá-lo em nós e vamos transformá-lo em novos conhecimentos e que isso sirva para toda a nossa vida. Para nós, para vocês. Rádio Amintas, uma rádio educativa. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión.